Buenas pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo de análise da semana, alguns fatos importantes, mas antes quero agradecer aí vocês que estão seguindo o canal, que estão se inscrevendo, o número de likes tem crescido, particularmente tem sido uma experiência bastante prazerosa para mim, que gosto de falar de política, gosto de geografia, gosto de história, e essas áreas se cruzam, né? Então eu me sinto muito satisfeito, eu agradeço a vocês e peço que sempre continuem acompanhando e divulgando. E também, se quiserem comentar, enfim, fazer sugestões ou perguntar de temas. Enfim, a gente está aberto aí, eu estou aberto para compartilhar com vocês. Vamos passar a vinheta aqui, eu vou falar 3 tópicos que eu separei, né? Tem aquela cena do filme agora que eu me lembrei do Bastardos Inglórios, né? Va bene. Vamos adiante, passa a vinheta aí. Bom, o primeiro tópico aqui que eu separei, que eu organizei para falar da pauta, é o ataque ucraniano a Kursk. Vamos lá para a guerra da Ucrânia e da Rússia. De uma maneira inesperada, a Rússia foi surpreendida por um fronte encampado pelos ucranianos, aonde eles direcionaram um ataque terrestre com bastante força à cidade de Kursk, uma cidade que fica relativamente próxima a Kiev. A Rússia, que estava concentrando seu poder de fogo, tanto terrestre quanto aéreo, e com maior ênfase em Donetsk, para finalizar o que seria a dominação terrestre daquela região, teve que suspender aquele fronte, transferir recursos, enfim, mandar a cobertura para a nova frente aberta pelos ucranianos, que na minha análise, na minha visão, é mais uma propaganda, uma tentativa de reação, muito financiada pelas últimas ondas de recursos e de armamento vindo tanto dos Estados Unidos quanto da OTAN. E não creio que seja um fato novo na guerra. Foi uma manobra mais de mídia, na minha visão, do que realmente uma manobra de defesa ucraniana. Mas tem que ser noticiado, tem que ser trazido isso, tem que ser um fato, porque é uma análise importante de se fazer. A segunda análise que eu trago de notícias também é as intensificações das negociações entre Marina Corina Machado e Edmundo Gonzalez, apoiadas por diversos países do Ocidente, principalmente Estados Unidos e Europa, para propor uma rendição ou uma transição harmoniosa, uma transição não violenta a Nicolás Maduro. Vários órgãos internacionais têm reconhecido que, de fato, houve fraude nas urnas, houve fraude na eleição e que a vitória realmente é da oposição. Inclusive, isso já começa a repercutir dentro dos próprios setores militares, que eu sempre disse aqui nos vídeos anteriores, que os militares são os maiores ganhadores dessa eleição na Venezuela. O poder deles vai ser elevado muitas vezes a mais do que já é no governo de Nicolás Maduro, para que a oposição possa de fato assumir. Então não há dúvidas de que dentro da construção do próximo governo, que eu, como eu disse, acredito que Nicolás Maduro não fique, e eu fiz uma previsão de que é muito provável que a gente tenha uma junta militar tomando controle da Venezuela. Eu acho que é inevitável que Maduro saia, talvez para um exílio, Cuba, China, Rússia, tantos países que podem oferecer esse asilo. Não me surpreenderia se o Brasil fosse um destes, mas seria um custo político altíssimo que o governo Lula teria de pagar. Não sei se Lula teria tanta amizade assim por Nicolás Maduro, mas quem sabe. Enfim, é um fato que eu acredito que nos próximos desenrolares, nas próximas semanas, a gente vai assistir a transição do governo de Nicolás Maduro para o de Edmundo Gonzalez e Corina Machado, que é a oposição na Venezuela. Eu acredito que a gente está muito próximo de uma guerra, outra guerra, que seria uma guerra entre Israel e o Irã. De certa maneira, eles já estão se combatendo, né? O Israel, de fato, tem atacado posições do Hezbollah, do Hamas, em territórios iranianos, em territórios até do Líbano, né? E na faixa de Gaza também. Mas esse é um assunto muito delicado, né, para se tratar, mais aqui nesse canal. Enfim,
é importante... o que é importante observar nessa situação do Oriente Médio, que tem cada vez mais se elevado, tem sido mais perigoso o que está para acontecer lá. Se a gente tiver um combate, uma guerra declarada entre as nações, entre o Irã, entre Israel, e essa guerra eclodir de fato no campo de batalha, com os exércitos estatais, os exércitos formais entrando no campo, a gente vai ter o primeiro problema, é uma provável estouro inflacionário de combustíveis em todo o planeta Terra. Por quê? Porque o Irã controla o Estreito de Hormuz, que é um dos principais canais de escoamento do petróleo do mundo. Fica ali no Golfo Pérsico, e o Irã e a marinha iraniana faz o controle de maneira muito firme daquela região, né? Tem já o limite marítimo, da costa marítima, e também, evidentemente, vai impor a sua marinha naquele estreito, até talvez para controlar a própria saída de petróleo. Isso não é muito simples de acontecer, é um jogo político muito complexo e vários jogos de espelhos, porque temos a Arábia Saudita, que é, de certa maneira, de certa maneira não, é um reino árabe sunita que se opõe de maneira formal, mas não violenta, à República do Irã, que é um país também com um governo teocrático muçulmano, mas são de origens persas, eles não são árabes, são etnias diferentes. O Irã, é engraçado de falar isso até, o Irã é um país que tem a sua população de maioria persa, eles não são árabes como os árabes da Arábia Saudita. E eles têm a religião semelhante, aliás, a mesma religião, entretanto, no Irã, o governo ele é misturado com a política, e com a religião, que é uma teocracia, xiita, muçulmana xiita. A Arábia Saudita é uma monarquia islâmica sunita. Então, se trancarem, se eclodir a guerra entre Israel e Irã, que inclusive a Arábia Saudita e o Líbano já alertaram o Irã para não usar o espaço aéreo para fazer ataques ao Estado de Israel. Inclusive, o Líbano formalmente autorizou a Força Aérea Israelita a sobrevoar para abater drones, né, para abater mísseis sobre o espaço aéreo libanês. Então é complexo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o ponto central disso tudo, desse conflito, se essa guerra eclodir, que o primeiro ponto que vai afetar é uma provável inflação mundial no preço do petróleo, porque o Estreito de Hormuz, deixa eu capturar o nome, é este? Hormuz, Estreito de Hormuz, que fica no Golfo Pérsico, acho que eu falei certo no primeiro momento, ele tem ali a vazão de 30% do petróleo produzido no mundo. Então é muito significativo. É evidente também que a gente tem que imaginar que os Estados Unidos provavelmente coloque a frota do Oceano Índico a fazer uma vigilância para evitar esse bloqueio, mas também a China pode colocar. Enfim, é muito complexo, senhores. Então, o conflito entre Israel e Irã pode acentuar e complicar muito todo o cenário geopolítico mundial. Então, vale a pena a gente acompanhar essa situação.